Pessoal, nós damos aqui continuidade à nossa matéria de evangelismo reformado. Nós hoje vamos partir da lição número 5, número 6, na verdade, me perdoe, número 6. E o que eu tenho percebido a cada dia que eu tenho buscado aprender mais do Senhor nessa área do evangelismo é que cada vez mais a igreja se distancia da evangelização segundo o modelo de Cristo, segundo o modelo bíblico, o modelo para nós como igreja. Aqueles que se distanciam por interesses um tanto levianos, e há aqueles que têm se distanciado por esfriamento, por não ter zelo pela obra do Senhor, pela a missão da igreja de viver para o louvor da glória de Deus, e a evangelização é um meio para viver, né? Para vivermos para o louvor da glória de Deus. É uma prática que o Senhor Jesus Cristo deixa para a igreja para que isso aconteça de uma maneira natural, né? O conceito do que era evangelização para os nossos primeiros irmãos lá da comunidade primitiva do primeiro século não era um conceito difícil, né? E a prática não era algo tão doído e tão complicado para a igreja como é nos dias atuais. E aqui a gente está generalizando, obviamente que há aquelas igrejas que têm vivenciado isso. Mas mesmo em meio a igrejas sérias e igrejas que têm uma tradição, nós temos percebido que há um esfriamento, que há uma falta de compreensão correta quanto à evangelização e a importância, né, dessa tarefa que Cristo confiou à sua igreja. Então nós vamos prosseguir falando hoje a lição número 6, a evangelização de Jesus Cristo, né? Vamos estar fazendo uma análise inicialmente da passagem de Marcos, daquele encontro do Senhor Jesus com o jovem rico. Vocês podem abrir aí a Bíblia de vocês em Marcos capítulo 10, verso 17 a 27, né? Aqui nós encontramos esse modelo, né, de Cristo na evangelização, né? Nós percebemos um primeiro aspecto, né, que está no verso 17 e verso 18, que diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Nós percebemos que Jesus Cristo, na sua evangelização, uma das marcas da evangelização de Jesus Cristo é que ele pregava o caráter, né, de Deus. Ele não fugia, né, daquilo que Deus era e que deve ser, e como deve ser apresentado ao homem, para que diante daquilo que Deus era, o homem perceba o quanto ele é pequeno, o quanto ele é errante e o quanto ele necessita desse Deus que é santo, né? Diante da santidade de Deus, Isaías relata no seu livro, lá no capítulo 6, que diante da santidade de Deus ele consegue ver a impureza do povo de Israel e ele consegue ver a sua própria impureza, o seu estado calamitoso de pecador, né? Diante dos atributos de Deus, nós nos vemos o quanto somos pequenos e o quanto somos miseráveis e o quanto precisamos
desse Deus, né, de uma disposição desse Deus para agir em nós, para que assim sejamos reconciliados com Ele, porque só de uma disposição benéfica, misericordiosa, cheia de graça dele para nos perdoar e nos purificar. Isaías teme a morte diante de Deus, e o anjo do Senhor é quem purifica a Isaías, né, com a brasa tirada do altar com Atenaz, e só assim nós estamos prontos para nos relacionarmos com o Senhor, com a purificação que vem de Cristo. Só assim nós estamos prontos para nos relacionarmos de novo com Deus. Só assim nós estamos prontos para poder andar num caminho de santidade e se relacionar com esse Deus. Então Jesus Cristo, ele pregava o caráter de Deus, e a pregação da igreja deve ser a pregação do Senhor Jesus Cristo, deve mostrar o caráter desse Deus santo, desse Deus bom, desse Deus perfeito, né? Jesus queria honrar a Deus e estabelecer o respeito devido pelo seu caráter. Jesus queria chamar a atenção do jovem para os atributos de Deus, de santidade, de bondade, né? Um Deus santo. Aquele jovem chama Jesus de bom mestre, porque para ele Jesus não passava disso, não era o Deus encarnado diante daquele jovem, mas um rabino diferente, um rabi com um ensino novo, um ensino revolucionário, mas ele não conseguia ver a pessoa de Deus em Cristo. Então Jesus Cristo responde a ele de conformidade com a sua pergunta, e ele diz: por que me chama bom, se só bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E por que você vem me bajular? Porque você vem com esse puxamento de saco? Porque você vem com essa ideia de me chamar de bom, se você sabe que só quem é bom é Deus, né? Então, na nossa pregação, nós devemos mostrar o caráter de Deus ao pecador. E outro aspecto dentro dessa questão do caráter de Deus, de como Jesus pregava, mostrando o caráter de Deus, é que com a finalidade, nossa pregação deve mostrar o caráter de Deus com a finalidade de glorificar o Pai, né? Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes fazer. Então nós devemos glorificar o nome de Deus através da nossa pregação, né? A mensagem de Jesus, o jovem tinha feito uma pergunta a Jesus. Antes de responder, esclarece uma coisa: ele veio para exaltar o Pai antes de salvar a pecadores. E isso deve estar claro na nossa mente na hora de pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor Jesus tinha o objetivo de glorificar o Pai, como ele tinha o objetivo de exaltar o nome de Deus antes mesmo de promover a salvação, esse deve ser o nosso pensamento, de exaltar o nome de Deus, de glorificar o nome do Senhor na nossa prática missional, na nossa prática de evangelização. Mas há um outro aspecto que também Jesus pregava, que se encontra no verso 19 a 21. O texto diz: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus Cristo, ele pregava a lei de Deus. Nós, como arautos do seu reino, também devemos anunciar essa lei, devemos pregar a lei de Deus, né? Aqui
Jesus começa a responder a pergunta do jovem. A partir desse ponto, ele começa a responder a pergunta do jovem. Jesus ele usa a lei dos 10 mandamentos, a lei moral, para levar o jovem a refletir sobre os seus pecados. Ele quebrava o primeiro dos mandamentos. E também a lei, além de Jesus Cristo perceber que o jovem quebrava o primeiro mandamento, Jesus Cristo tinha o conhecimento de que a lei leva o homem a reconhecer o seu estado de pecador. E nesse caso, ele mostra que o jovem era cobiçoso, né? Por isso sai triste no final do texto, né? O jovem sai triste porque percebe que ama mais o dinheiro do que a Deus. Aquilo que ele coloca como dedicação ao Senhor, aquilo que ele coloca como o seu zelo pelas coisas de Deus, é desmentido pelo que ele traz no seu coração cobiçoso, né, pelo sua preferência às coisas materiais do que ao seu Deus, né? Então, o homem confrontado com a lei, ele sabe quem ele é, ele traz à memória quem ele é e o seu estado, e que ele é miserável, e que as suas obras jamais poderão servir para, de algum modo, lhe expiar diante de Deus. As suas obras não passam de trapos de imundícias. O homem, diante da lei de Deus, ele percebe o quanto ele se encontra distante desse Deus que é santo, desse Deus que é bom. E Jesus Cristo pregava mostrando a lei de Deus. Mas Jesus também, lá no verso 21, na primeira parte, na parte A, ele diz: e Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me, né? Jesus, ele pregava o arrependimento, né? Jesus pregava o arrependimento. O jovem precisava esquecer o seu apego às coisas do mundo. O jovem precisava esquecer o seu apego às coisas do mundo e não apenas reconhecer que era pecador. É necessário o arrependimento, é necessário ter uma postura de reconhecer que andou errante e que agora precisa andar em um novo caminho, e só Cristo, por meio do Espírito Santo, para nos permitir essa experiência do arrependimento. Mas Jesus Cristo também pregava a fé no Filho de Deus. O texto no verso 21, repito o verso 21, ele nos dá essa dimensão. Jesus chamou o jovem de uma maneira graciosa. Jesus disse: vem e segue-me. Essa atitude de Cristo nos demonstra que, além do homem acreditar em Deus, como aquele jovem, sendo um judeu, acreditava e buscava seguir os preceitos da lei, Jesus mostra que o homem precisa crer, precisa ter fé no Filho de Deus. O pregador, ele tem de colocar isso para aquele a quem ele evangeliza, seja do púlpito da igreja ou numa conversa dentro de um ônibus, no transporte urbano, municipal. A gente precisa colocar para o homem que ele precisa tomar uma atitude de fé. E nós sabemos que essa fé não será produzida de maneira nenhuma pelo um entusiasmo ou interesse humano, mas que essa fé será produzida por obra de Deus na vida dos seus eleitos, especialmente numa ação regeneradora do seu espírito. Mas nós devemos pregar de modo a desafiar aqueles a quem nos ouvem,
a tomar uma atitude, uma postura de fé de quem crê em Jesus Cristo como o seu Salvador. O Evangelho, ele deve ser pregado de modo que leve o homem a se arrepender e a ter fé. O Evangelho deve ser anunciado com um sentimento de que isso é possível àquele que nos ouve. Não devemos ser céticos, não devemos sermos daqueles que sempre estão duvidando, mas nós devemos pregar o Evangelho tendo a certeza de que aqueles que nos ouvem podem estar sendo tocados pelo poder do Espírito Santo e podem se interessar pelo Evangelho muito mais do que uma filosofia para a vida, mas como a boa notícia de Deus, que em Cristo o Pai preparou uma provisão para a salvação daqueles que são seus e que foram eleitos na eternidade. Sendo assim, pensemos também que Jesus, além de pregar a lei de Deus, de pregar o arrependimento, de pregar a fé no Filho de Deus, ele também pregava sem dar às pessoas uma falsa segurança de salvação. O versículo 22, o texto sagrado nos diz: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus ele não enganou aquele jovem. Jesus ele não estava preocupado em conquistar mais uma ovelha para o seu rebanho. Jesus não estava preocupado em trazer para o seu aprisco mais um seguidor, mas Jesus Cristo estava preocupado em falar a verdade de Deus para aquele jovem e assim evitar uma falsa segurança de salvação, um falso sentimento de quem encontrou a salvação. O jovem voltou triste para sua casa, mas sabendo que era um pecador, sabendo a sua real condição diante de Deus, sabendo que as suas obras de obediência à lei não lhes eram favoráveis a uma reconciliação com Deus, pois só mediante a obra perfeita de Cristo é que isso se daria, e se daria àqueles que, crendo, tem uma postura de arrependimento e depositam toda a sua fé no Senhor Jesus Cristo como Salvador único das suas vidas, como o único que pode reconciliar o homem com Deus, quebrando a barreira de toda inimizade e lhes produzindo a paz, a comunhão de volta com Deus, como era antes, ou melhor ainda do que era antes, pois uma vez glorificado, desfrutaremos de uma comunhão maior do que a que desfrutou o nosso pai Adão. Mas prossigamos, porque Jesus, além de pregar sem dar uma falsa segurança de salvação, ele pregava na dependência total de Deus, o Pai que o enviara. Marcos 10, versículos 23 a 27, nos dá essa ideia que é esse texto que aqui nessa noite, nesse primeiro momento, nós estamos avaliando. Ele tinha essa ideia, se olharmos a partir do verso 23. O Senhor Jesus, ele pregava na dependência de Deus, porque ele sabia que a Deus nada é impossível. Os seus discípulos, depois dessa situação, eles indagam ao Senhor Jesus de quem é que entra no reino do céu, já que é tão difícil a um rico entrar no reino do céu. E o Senhor Jesus responde dizendo que a Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então, o pregador do Evangelho é um pregador que também prega na dependência de Deus. E que sabe que o arrependimento é uma dádiva de Deus trazida, ofertada ao homem, e que o homem só pode receber essa dádiva se Deus a colocá-la diante dele e causar nele o interesse da fé, do crer, marcado pelo arrependimento, e assim o homem
se é reconciliado com o Senhor Jesus, é reconciliado com Deus, né? Então, diante disso, vem a nossa pergunta: como deve ser a nossa evangelização, segundo, obviamente, o modelo, né? O modelo de Cristo. Como deve ser a nossa evangelização? Ela deve ser segundo o modelo de Cristo, e esse modelo é marcado por duas questões que aqui eu destaco. Primeiro, devemos mostrar claramente os atributos de Deus, a sua lei, a necessidade de arrependimento e fé, reconhecimento do senhorio de Cristo, e que a salvação vem somente dele e pertence a ele, e que a vida cristã é uma batalha até o fim. Esse é o primeiro aspecto que nós devemos observar para pregarmos segundo o modelo do Senhor Jesus Cristo. E o outro é que não devemos basear a nossa prática evangelística nos resultados pragmáticos, pois o Senhor Jesus Cristo não fez isso diante de uma oportunidade de resultado. Ele se importou mais com a veracidade dos fatos. Ele se importou mais com a honra e a glória ao Pai. Ele se importou mais com o Deus da missão, da evangelização, do que com o pecador que necessita da reconciliação. A nossa preocupação com o pecador, ela está em segundo plano, pois a prioridade é a glorificação ao nome de Deus. Porque não amaremos de verdade ao pecador, não nos importaremos de verdade com o pecador se não estivermos em total obediência à palavra de Deus. E se o pecador vem como prioridade, se ele ocupa uma vaga preferencial, então é porque nós não estamos de acordo com a verdade de Deus. Nós estamos preocupados em cumprir a obra de evangelização segundo ela foi dada em Cristo, mas estamos preocupados com um auditório cheio, vamos estar preocupados com resultados que enchem os olhos humanos, mas que estão sendo reprovados aos olhos de Deus. Então a nossa preocupação, como já dissemos, ela é prioritariamente a preocupação com Deus e com sua glória. E como consequência dessa preocupação, desse amor que temos a Deus, amamos o pecador e o evangelizamos. E então não devemos estar firmando a nossa prática evangelística em cima de resultados, mas sim no maior resultado, que é a obediência ao mandato bíblico para a evangelização. Perguntas, comentários, por favor. Aqui tá tranquilo. Até agora tá tranquilo. O pastor André. Davi? Pois não? Sim, é o seguinte, o que eu achei interessante também na conduta evangelística de Cristo é que ele poderia muito bem ter se deixado levar pela tentação de ter um crente rico na igreja. O dízimo dele seria muito alto. Bem observado. Entende? E é o que os pastores hoje, muitos evangelistas, estão caindo nesta tentação de não falar a verdade. Eles negociam a verdade do evangelho por um dízimo muito alto, porque assim eles vão ter mais conforto, a sua igreja vai ficar economicamente mais poderosa, mas infelizmente não tributam a glória a Deus que é devida, né? E aí o evangelho que Cristo pregou a ele, o que me chama muita atenção, o que o texto diz, eu já fui investigar esse texto a fundo, essa palavra amar aí não é o verbo filéu, é o verbo agape. E me deixou muito impressionado isso. Eu fiquei assim dias com isso na cabeça, porque a gente percebe que mesmo ele sendo amado por Cristo ali, mas o seu coração estava de tal modo endurecido pelo seu apego material, pelo seu consumismo, sua pecaminosidade, sua depravação total, que ele preferiu as riquezas do que a maior riqueza, que é Cristo, né? Então a gente fica assim pensando como tem se desvirtuado a prática do evangelho hoje. Se prega para
para fortalecer a igreja, para se conseguir pessoas de status na igreja, mas não para glorificar a Cristo, né? Eu tenho o pensamento de que todas as vezes que a gente conhece algo errado, tanto dentro da igreja como fora, a gente não consegue ter uma prática relacionada a qualquer que seja o assunto ou a matéria. Nós não nos envolvemos bem se a gente não conhecê-lo bem. Eu sempre digo para quem está perto de mim, quando a gente faz alguma pergunta, que você só responde bem uma pergunta se você compreendê-la. Você não terá uma resposta boa para uma pergunta que você não entendeu. Então, quando a gente fala de uma maneira mais restrita à igreja, e especificamente a evangelização, quando a gente não entende o que é a evangelização dentro do contexto da missão da igreja, quando a gente não entende qual é a finalidade da obra evangelística da igreja, então a gente troca achando que é uma coisa boa. Cristo sabia, Cristo é o próprio Deus encarnado. Então ele está vendo a igreja de uma maneira bem mais... ele está vendo a sua obra de uma maneira bem mais ampla do que aquele jovem diante dele e do que seus discípulos. Talvez os seus discípulos tenham pensado isso que você comentou, né? Talvez eles tenham dito assim: o Senhor Jesus perdeu agora um peixão. Né? Verdade. Assim, quando chega um peixão desse na igreja, aí tem pessoas que sentem aqui e quando termina a mensagem, né? Então, assim, porque não está tendo a dimensão exata da igreja. Obviamente que os discípulos, depois da morte e ressurreição de Cristo, eles passam a ter uma visão mais apurada do reino de Deus e desse reino que Cristo, né, estava trazendo, e eles passam a olhar com o olhar de Cristo. Então a gente precisa pedir a Deus isso na nossa oração. Senhor, nos ajuda a compreender cada vez melhor a tua obra, sabe? Aquilo que o Senhor tem nos dado como missão, aquilo que nos cabe